Olá, sejam bem-vindos ao debate. O país viveu nos últimos 2 anos uma recessão séria e já está até repetitivo falar que tudo é efeito da crise, embora ela esteja mesmo afetando o dia a dia da população brasileira. Mas o governo federal e até alguns especialistas consideram que estamos atravessando um novo momento de recuperação da economia. Será? Alguns números do setor já estariam indicando essa tendência. Um exemplo é o Índice de Confiança Empresarial da Fundação Getúlio Vargas, o ICE, que teve sua terceira alta consecutiva, subindo 1,3 ponto em setembro. A pesquisa é realizada com base em informações de empresas da indústria, comércio, serviços e da construção. O PIB, Produto Interno Bruto do país, também subiu 0,2% no segundo trimestre. O resultado teria sido incentivado por serviços e consumo. Já a inflação, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, tão temida pelo povo brasileiro, está em 1,78%, abaixo dos 5,51% registrados no mesmo período do ano passado. O ministro da Fazenda, diante de tudo isso, tem falado que o Brasil já apresenta uma recuperação sólida e que o consumo voltou a crescer, principalmente com a queda da inflação e a liberação do FGTS. No entanto, o desemprego atinge cerca de 13 milhões de brasileiros, segundo o levantamento do IBGE, realizado no trimestre de maio a julho. Afinal, existe realmente uma recuperação da economia brasileira? Ou o governo está otimista demais? O que falta para o país entrar numa fase de crescimento sustentável? Para nos ajudar nas respostas a tantas perguntas, nós contamos com a presença aqui no estúdio de Mauro Osório, que é economista e professor da UFRJ, e também conosco está o Daniel Souza, professor de economia do IBMEC aqui no Rio de Janeiro. Obrigado aos dois pela presença. Eu começo perguntando, Mauro, para você, essa recuperação da economia, de fato, é durável e é sustentável? Olha, quer dizer, o fato do governo estar otimista, né, isso é obrigação de qualquer governo, principalmente do presidente da República não eleito, que tem 3% de aprovação, né? Mas, de fato, você tem os sinais de melhoria, você tem o consumo reagindo, você tem, enfim, sinais tímidos de melhoria, mas tem. Quer dizer, um problema ainda é o investimento, que se a gente pegar os últimos 4 trimestres, a gente vê uma queda de 6,1% do investimento, que o investimento, inclusive, costuma ser um indicador antecedente. Mas como a economia também tem muita capacidade, quer dizer, ociosa, né? Enfim, tem alguma margem aí de crescimento para frente. Quer dizer, o Brasil, eu acho que está se tendo também um momento positivo por uma série de fatores, né? Primeiro, a economia internacional volta a crescer mais. Se a gente olhar os dados do FMI de previsão de crescimento esse ano, né? O Brasil está, na verdade, está sendo puxado por outros países, as exportações têm crescido, a própria Argentina, né? Está com um crescimento que talvez chegue até 3% esse ano, a exportação de automóveis lá está crescendo, a nossa taxa de juros, ela tradicionalmente ela é absurdamente alta, né? Uma das maiores do mundo. Uma das maiores do mundo, muitas das vezes é a líder, né? Você falou que a inflação tão temida, né? Então, eu acho que às vezes até temida em excesso, né? Também por conta da inflação extremamente elevada nos anos 80 e 90 até o Plano Real. O brasileiro ganhou pânico de inflação, nós temos um setor financeiro extremamente concentrado, né? Segundo o Nakano da FGV de São Paulo, muito sócio da inflação, tem muita indexação ainda no setor financeiro, enfim, tem em torno de 5 bancos comerciais de grande porte, e às vezes também um resfriado a gente acha que é pneumonia. Eu acho que às vezes a gente erra pelo excesso de cuidado com a inflação e não o contrário, né? Mas, enfim, então a queda da taxa Selic, ela também traz uma possibilidade de crescimento. Hoje você tem uma mídia também muito mais positiva, expectativa conta, né? Está aí o novo prêmio Nobel de Economia, que também trabalha na área de psicologia, então a questão do consumidor também vai muito pelo clima, pela expectativa, quer dizer, a agenda que o governo Temer está levando é uma agenda que cai no gosto, né, dos grandes empresários e também de uma parcela significativa importante dos economistas. Então, assim, a safra agrícola. Esse ano, o nosso PIB agropecuário talvez cresça em torno de 13%.
a produção de grãos aumentou 31% esse ano, né? Você compartilha da mesma opinião, Daniel? Você acha que a economia realmente está com um crescimento sustentável? Olha, eu acredito que a economia ela está com um processo de recuperação bastante evidente em relação ao que a gente tinha até bem pouco tempo atrás, mas o governo está mais otimista do que deveria estar, o que também é normal, né? Os governos costumam puxar um pouco para cima. Mas eu acredito que a nossa recuperação tem se dado mais por aspectos domésticos do que aspectos externos. Se a gente pegar o próprio crescimento mundial, o crescimento mundial do ano passado para esse, teve uma pequena elevação, mas não uma elevação tão significativa assim. Aqui dentro a gente está falando de um momento onde a Selic desabou, o que efetivamente acaba sempre gerando algum impacto positivo sobre o consumo. A inflação desabou também, o que recupera um pouco o poder de compra das pessoas. E as expectativas têm melhorado, além da queda do endividamento das famílias, que também recupera a capacidade de consumo. Então, quando a gente está falando de um crescimento puxado pelo consumo no âmbito do mercado doméstico, me parece um elemento bastante relevante. Mas não é um pouco semelhante com aquilo que, por exemplo, no tempo de governo do PT também nós tivemos, ou seja, uma economia muito concentrada no consumo e menos, por exemplo, no que o professor Mauro colocou, que é a questão do investimento né, em infraestrutura. Por exemplo, agora a gente está vendo a questão de concessões né, pelo governo Temer, ou seja, está entregando para a iniciativa privada muitas coisas pela incapacidade mesmo de investimento. Não seria também, talvez, um perigo a gente falar que o consumo é capaz de aquecer a economia? O consumo ele é um perigo quando você tem uma capacidade ociosa reduzida na economia, o que acaba gerando uma pressão inflacionária e não tem um impacto na mesma proporção sobre o crescimento econômico. Agora, no atual momento, me parece que a recuperação do consumo é uma boa notícia, até porque a gente está falando de um PIB brasileiro que mais de 60% dele é consumo. Então, dentro da estrutura, estruturalmente pensando no Brasil, pensar no crescimento econômico sem alguma recuperação do consumo dentro de um ambiente onde o consumo desabou de forma muito forte, acho que é impensável. E você que está em casa, será que você também está percebendo aí essas melhoras na economia? A gente vai trazer agora para o nosso debate o Sami Dana, que é economista e professor lá na FGV de São Paulo. Tudo bem, Sami? Você consegue me ouvir? Ouço bem, sim. Tudo bem. Uma boa tarde para você, para o Márcio, para o Daniel aí no estúdio, meus colegas de profissão. Sami, você que analisa aí o comportamento do consumidor, né, que, enfim, geralmente dá os seus comentários justamente sobre essa questão, como que você avalia esse momento de recuperação econômica e o olhar do consumidor para a economia? Olha, de fato, a gente ainda não está numa recuperação. Começou uma melhora, a gente olha desemprego, melhorou um pouco, mas ainda é muito alto. O crescimento do país desse ano deve ser menor que 1%. Eu estou apostando em 0,5%, os mais otimistas estão falando em 1%, mas de qualquer forma é quase uma estagnação para um país emergente como o Brasil. Então eu não vejo que o consumidor tenha confiança. O desemprego ainda alto faz com que as pessoas fiquem temerosas e, em ficando temerosas, acabam consumindo menos. Acho que é uma boa perspectiva, mas ainda não virou economia. Crescimento baixo, ainda com inflação baixa, não quer dizer que o país esteja nos trilhos. Agora, você acredita, Sami, que essa liberação do FGTS que nós observamos aí durante o ano, o que a gente está vendo agora na economia seria efeito dessa liberação? Ou você acha que existem outros ingredientes aí que estão contribuindo para esse consumo aumentado aí entre os brasileiros? Existem outros ingredientes. Acredito que o FGTS deu um alívio principalmente para os endividados. Algumas pesquisas apontam que o primeiro destino do dinheiro do FGTS foi pagar dívidas. Em relação à economia, eu vejo uma super safra, a agricultura ajudou muito, a gente também, ainda que desidratada, conseguiu aprovar a reforma trabalhista e há perspectivas, independentemente do governo que venha a ser aprovado, de uma reforma na Previdência. Então isso deu um ânimo. Além disso, o mundo também conspirou a favor e ajudou o Brasil em relação ao dólar e outras moedas. Sim. Sam, eu vou pegar um gancho aí que você falou agora da reforma da Previdência e trazer aqui para o estúdio essa conversa. Eu queria saber de você o seguinte, até que ponto também a instabilidade política está afetando a nossa economia e se talvez num cenário, por exemplo, de eleições ano que vem, a nossa política volte a algum quadro de equilíbrio, a economia não venha a desandar novamente. O que vocês acham? Primeiro que eu também acho que não tem desenvolvimento sustentável ainda não, de jeito nenhum, com toda essa incerteza, né? Eu acho que talvez os fatores mais importantes é a queda da taxa Selic,
que aliás ainda reverteu pouco na queda da taxa de juros para o consumidor. Quer dizer, você pegar cheque especial, cartão de crédito, ainda está mais de 300%. Às vezes eu fico intrigado de algumas pessoas dizerem que isso é só por conta da inadimplência e por conta da carga tributária, porque os bancos no Brasil costumam ter taxa de juros recorde, então acho que a gente precisa enfrentar essa discussão com mais seriedade, né? Então eu acho que é um pouco a mudança de expectativas por uma política econômica, né, que talvez os grandes empresários, a mídia mesmo hegemonicamente acredite mais, a questão, quer dizer, da super safra e despencada da inflação e da taxa de juros e com uma indexação que ainda tem de salários. Então, na medida que a inflação despenca como despencou, isso de fato gera alguma folga para o consumidor e o consumidor ele tem uma confiança um pouco maior. Com relação à reforma trabalhista, eu gostaria de pontuar duas coisas. E a previdenciária, né, também. Que a gente Isso, a previdenciária. A trabalhista ela não tem efeito de curto prazo. Então, quer dizer, essa pequena melhora que teve, acho que a gente não pode debitar ela. Segundo, existe uma polêmica enorme com relação a ela. Hoje mesmo tem uma entrevista lá com o Bernardo Arp, né, da imprensa, quer dizer, colocando que ela pode ser um tiro no pé, porque aí tem uma discussão grande, né? Qual é o fator mais importante? A oferta, você diminuir custo para o empresário ou o empresário ter a perspectiva da demanda? Me parece que o empresário ter a perspectiva da demanda é a mais importante. Na medida em que a reforma trabalhista ela aumente muito a pejotização, né, ela vai estar impactando, talvez, a capacidade de consumo e a receita pública, porque a pejotização ela diminui muito a receita previdenciária. Então, acho que essa reforma trabalhista ela merece ainda bem mais discussão e, entre os economistas, ela é bastante polêmica. A previdenciária, eu estou de acordo, a população brasileira está envelhecendo, vivia 30 anos em 1900, nos anos 50 vivia em torno de 45 anos, hoje quem chega a 50 vai até 80. Né? Sim. Eu vou trazer uma questão aqui para o Daniel, que é a seguinte, o próprio Ministério do Planejamento alegou que, apesar desse cenário um pouco mais favorável na economia, no governo federal a gente não vê ainda sinais positivos, ou seja, a arrecadação está ainda muito baixa, né? Então, como planejar, digamos, o orçamento da União quando você tem aí dificuldades de caixa do próprio governo federal? A gente está falando de uma União que efetivamente está com problemas fiscais bastante graves, né? Teve, ao longo dos últimos anos, um crescimento do déficit primário de forma bastante expressiva e o que acabou acontecendo foi que o governo, diante de um ambiente de queda de receita e aumento de despesas obrigatórias, corta os gastos com investimento que efetivamente tem um impacto maior sobre o crescimento econômico. Então, a situação no governo, diante de uma pequena melhora que seja da economia, não é muito significativa em termos de arrecadação e por isso que o governo tem tido problemas. Agora, acho que pegando realmente esse gancho do ponto de vista fiscal, enquanto você não enfrentar o problema previdenciário, que aí a gente pode discutir, claro, qual reforma da Previdência deve ser feita, mas o governo não vai conseguir colocar as contas públicas em ordem, não. Bom, a gente está falando aqui no caso, né, da alta esfera de governo, mas eu vou voltar com o Sami, que está conversando com a gente também pela internet. Sami, a gente tem visto, né, o próprio mercado imobiliário começando aí a ter alguns movimentos, pessoas interessadas talvez em entrar no financiamento imobiliário. É a hora da gente começar a pensar nisso, o consumidor que está ali querendo fazer um investimento, é a hora de fazer um investimento de longo prazo ou está ainda muito cedo para pensar nisso? Tem alguns pontos. Primeiro é que a taxa... entre todas as modalidades de financiamento, a menor média do financiamento imobiliário. Mas só isso não garante que seja um bom negócio, porque um bom negócio é uma combinação de um preço bom, com uma taxa e condições de pagamento adequadas. No meu entendimento, o maior problema do setor imobiliário, ainda que os preços tenham caído, é que continua muito caro. E com esses preços, eu não indico um investimento, não só pela falta de imprevisibilidade de empregos, daqui a 5, 10, 15 anos, os financiamentos levam em média 30 anos e os casamentos em média duram 7 anos no Brasil, então as pessoas, mesmo em casamentos que têm certeza que vão ficar a vida inteira, às vezes não dá certo, só que quando você está casando no financiamento, você está casando com uma dívida. Então, eu sugiro bastante reflexão para aqueles que pensam nisso. E ainda, refletir se o preço não está caro demais. Agora, lembrando, Sami, só para terminar essa conversa, a gente está chegando aí perto do Natal,
né, com esse otimismo aí voltando à economia, as pessoas tendem a fazer compras, né, de bens duráveis que muitas vezes precisam parcelar no cartão, precisam, né, digamos, colocar uma dívida para mais para frente. Nesse momento, se a pessoa tiver a opção de comprar à vista porque guardou algum dinheiro durante esse ano ou porque voltou a trabalhar, está com alguma renda extra, é a melhor opção? Ou será que realmente pode fazer aí um financiamento de alguma coisa que custe um pouco mais caro? Qual que é a sugestão que você dá para quem está aí querendo fazer uma compra de Natal mais robusta porque está com um dinheirinho sobrando? Na maior parte dos casos, quem tem dinheiro na mão consegue preços menores. Agora, em determinados momentos, as lojas vendem no cartão o mesmo preço que à vista. Ainda que isso vá contra a lógica econômica, existe. Nesse caso, vale a pena para o cara pagar no cartão, contanto que ele tenha certeza que conseguirá arcar com a fatura. Porque a maior taxa de juros, não só do Brasil, mas do mundo, é a taxa de cartão de crédito, com seus quase 500% de taxa anual. Também a gente não pode esquecer que o começo do ano é pesado financeiramente. Então, IPTU, tem IPVA para quem tem carro, matrícula de filhos para quem tem filhos em escolas particulares, material escolar. Conheço muita gente que até consegue pagar o Natal, aí chega no começo do ano, entra no vermelho. Então, quem está se planejando deve olhar não só dezembro, como também os gastos de início do ano, que para muitos setores da economia é mais fraco. Então, às vezes, se a pessoa tem salário variável, às vezes em janeiro ela recebe menos. Então precisa fazer essa conta para não dar um passo maior que a perna. Beleza. Sami, obrigado aí pelas suas dicas para quem está em casa assistindo ao debate de hoje. A gente agradece muito a sua participação. Samidana, economista e professor na FGV de São Paulo. Até a próxima, Sami. Até a próxima. Um abraço para vocês todos. Bom programa. Valeu. Até mais. Bom, ele está falando aí, né, sobre essa questão do planejamento, né? A gente está falando do planejamento no nível familiar, mas olhando agora para outros níveis, né, nível municipal, estadual e federal, a gente pode dizer que, diante desse cenário, é possível planejar, é possível pensar numa economia planejada ou a gente está vendo, na verdade, o oposto disso? Olha, no atual momento, a gente está vendo o oposto disso. A gente estava até falando um pouco antes de entrar no ar sobre a situação do estado do Rio de Janeiro. O estado do Rio de Janeiro não consegue planejar o mês que vem, imagina planejar um pouco mais para frente. Então, infelizmente, do ponto de vista das finanças públicas, a gente está num momento bastante delicado. Concorda, Mauro? Eu concordo com ele, ainda mais no estado do Rio de Janeiro, né, que, enfim, sem participação federal e sem rediscutir o Pacto Federativo, ele não vai sair dessa crise. Agora, eu acho que tem discussões que têm que ocorrer, né? Por exemplo, vai voltar agora as licitações das bacias de petróleo, né? E aí tem uma discussão aí sobre questão de conteúdo local. Enfim, quer dizer, eu mesmo tenho críticas à abrangência que estava o conteúdo local, mas, por outro lado, a posição hoje da Petrobras é não ter, na prática não ter. Eu acho que é um equívoco, acho que todos os países que se desenvolveram tiveram conteúdo local, então eu acho que tem uma série de discussões que elas podem estar caminhando. Acho também que o Sami colocou ali a questão da construção civil e setor imobiliário, você também tinha colocado. Eu acho que essa é uma frente de expansão importante. Por quê? Porque se o crédito em geral hoje, com relação à participação do PIB, está mais ou menos próximo ao padrão internacional, nós ainda temos uma relação crédito imobiliário e PIB muito baixa. Até porque, na verdade, foi só no século XXI que a gente fez uma modificação, modernizou a legislação com relação a isso, que deu um impulso muito grande, mas ainda é extremamente baixo por os padrões internacionais. Então, acho que o crédito imobiliário também é uma coisa que a gente devia olhar com cuidado. Inclusive, a Caixa agora reduziu, né, a quantidade de financiamento para imóveis usados para 50%. Ou seja, está, de fato, segurando o financiamento imobiliário, ou seja, aquela pessoa que estava guardando dinheiro para conseguir dar entrada, enfim, talvez otimista um pouco com esse momento da economia, sofreu ali, na verdade, um desestímulo, digamos assim, da parte da Caixa, né? E pensando um pouco também sobre a questão de empregabilidade, né? A gente estava falando que, por exemplo, no setor da indústria, com essa recuperação que a gente vem vendo aí nos últimos meses, que a indústria é quem está mais empregando formalmente. Mas tem uma outra questão também, que é a questão da informalidade. Muitas pessoas trabalhando, voltando a trabalhar, mas dentro da informalidade. Quais são os efeitos dessa informalidade nessa economia que está tentando se recuperar, Daniel?
Isso é uma discussão até que entra dentro do escopo da reforma trabalhista. O Brasil tem, historicamente, uma informalidade muito grande. A gente está falando de um mercado de trabalho que chega, muitas vezes, a estar 50% ou 40% muito por cento na informalidade. Então, eu acho que a discussão em relação à legislação trabalhista passa por aí, né? Porque você tem uma legislação trabalhista antiga, uma legislação trabalhista que tem uma série de problemas no que diz respeito ao incentivo à contratação de forma formal. E isso é um problema. Em momentos de crise, isso fica ainda mais grave, né? As empresas acabam não tendo muito interesse em contratar, ou quando contratam, acabam contratando de forma informal, achando que o risco vale a pena de estar dentro de uma situação como essa. Então, acho que é uma discussão, inclusive, que tem sido muito adiada no Brasil. A reforma trabalhista que foi aprovada foram coisas mais pontuais e muitas vezes levando à pejotização, como foi colocado. E me parece que a gente deveria pensar realmente no custo de contratação, que no Brasil é muito alto. Eu acho que o custo de contratação é alto, mas, por outro lado, o salário médio ainda é baixo, né? Apesar de todo o aumento do salário mínimo, que ele era em torno de $70, hoje está em torno de $300. E uma coisa curiosa, por exemplo, economistas que trabalham a questão do trabalho, como, por exemplo, Zé Márcio Camargo, ele dizia que não ia ter uma formalização importante enquanto fizesse a reforma trabalhista. Mas se nós olharmos o período 2004-2014, a formalização foi absurda, inclusive no Rio de Janeiro, né? Então, é uma certa sinalização que a perspectiva de demanda, ela também é um fator muito importante. E, volto a dizer, eu sou um economista keynesiano e aí a demanda é uma coisa absolutamente fundamental e decisiva, a perspectiva de demanda. Então, eu acho que para o empresário é muito mais importante a perspectiva de demanda que ele vai ter para o investimento do que se o salário é um pouco maior ou um pouco menor. É claro que a gente tem que estar procurando, estar atualizando a legislação trabalhista, mas acho que o mercado consumidor é uma coisa absolutamente fundamental para o dinamismo econômico e você pode ter uma tendência à insuficiência de demanda. Se nós pegarmos, por exemplo, o período chamado anos de ouro do capitalismo, do pós-guerra até os anos 70, né, foi toda uma política de crescimento com distribuição de renda, com preocupação também com a União Soviética, que naquele momento deu tudo errado, mas enfim, muitos achavam que ela podia ser uma alternativa, tinha saído nazifascismo, né? Então a questão da demanda, né, eu acho que é decisivo. Só um outro pontozinho, a receita tributária ela costuma ser procíclica. Então, quando a economia cresce, né, a receita tributária ela cresce mais que proporcionalmente. Quando a economia cai, né, a primeira coisa que as pessoas tendem a parar de pagar é o imposto. Não vai tirar o filho da escola, se for um pequeno empresário, ou não vai querer demitir. Então, tem números, por exemplo, do José Roberto Afonso, que é especialista em contas públicas, que mostra que hoje já está em torno de 29%, 30% nessa carga tributária. Então, mostra como, de fato, isso ocorre em momentos de crescimento, de recessão, isso varia muito. E tem muitos economistas sérios que defendem, inclusive, que alguma elevação alguma forma de imposto vai ter que ocorrer, com a discussão hoje extremamente importante no Brasil. Mas, por exemplo, Fábio Jambiage, que é um dos economistas aí mais importantes dessa discussão, por exemplo, eu já vi isso com toda clareza, aliás, na reunião da FEComércio, que a gente vai estar tendo um debate aqui com a gente. Então, acho que tem muita questão em aberto e, mais importante que isso, eu acho que enquanto a gente não tiver uma perspectiva de mais, um olhar da coisa da política com maior estabilidade, né, eu acho que é meio complicado a gente estar falando em uma retomada importante do crescimento econômico. A Argentina, por exemplo, agora, que vai crescer 3% esse ano, tem uma frente de obras públicas também importante, feita lá pelo Macri, né? E hoje, quer dizer, como o André colocou, quer dizer, a capacidade de investimento do governo federal está extremamente baixa, praticamente nula, né? Enfim. No próximo bloco a gente vai falar então sobre comércio e serviços, mas você que está em casa, fique esperto, porque está falando de aqui aumento de impostos, empregabilidade e outros assuntos que interessam você diretamente. A gente faz um breve intervalo e volta com o debate já já. Até lá. O debate está de volta para falar sobre a recuperação da economia brasileira. Um dos setores mais sensíveis à recessão que o país atravessou nos últimos anos é justamente o de comércio e serviços, responsável por empregar uma parcela considerável da população economicamente ativa. O chamado setor terciário influencia e é influenciado diretamente pelos setores primário, ligado à atividade agrícola e de extração mineral, e também pelo setor secundário, voltado à produção industrial.
Por isso mesmo que alguns analistas veem sinais positivos na recuperação econômica dos últimos meses. Na média, entre junho e agosto, período em que as encomendas natalinas costumam ser feitas, o segmento de eletrônicos, por exemplo, registra alta de 20,4% na produção. No mesmo período de 2016, o setor registrou queda de 5,4%. A expectativa é que o Natal incentive a retomada do crescimento, que começou a ser observada já no início do ano, com dados positivos no mercado de trabalho e a inflação mais comportada. Para analisar esses e outros dados, a gente continua com a presença aqui no estúdio de Mauro Osório, que é economista e professor da UFRJ, e também está conosco o Daniel Souza, professor de economia do IBMEC do Rio de Janeiro. Mas antes de passar a palavra para os nossos convidados, a gente vai assistir agora a um vídeo que a equipe de produção do debate produziu com alguns dados do setor de comércio e serviços. Veja aí. Pois é, eu começo esse bloco justamente perguntando isso, né? O que esperar diante desses dados que a gente apresentou no setor de comércio e serviços em 2018? Os temporários serão efetivados? O que vocês acham? Começo com você, Daniel. Olha, me parece que em 2018 a gente vai ter um ano melhor do que 2017. O crescimento econômico, e isso inclui o setor de serviços, que acaba sendo uma grande alavanca do PIB brasileiro. Se a gente destrinchar por segmentos, o setor de serviços é mais de 70% do PIB. Então, sim, o ano de 2018 será melhor do que o ano de 2017. Não vai ser espetacular, mas vai ser melhor nessa continuidade de recuperação que a gente está tendo já nos últimos tempos. Você concorda, Mauro? Eu acho que a tendência é de ser melhor, embora, volto a dizer, tem muitas incertezas, até, por exemplo, a questão energética. A gente está com um clima muito ruim, volta a se falar em racionamento d'água, né? Já aumentou, inclusive, aquela bandeira vermelha, né? Para pagar mais. Já está na bandeira vermelha. Eu queria estressar, enfatizar uma questão que é o seguinte, eu acho que o que a gente pode estar jogando para frente, para a melhoria da economia brasileira, é enfrentar o debate da taxa de juros de forma responsável, né? Então, se nós olharmos, por exemplo, se a taxa de juros, a inflação está muito baixa, corre até o risco, se não fosse essa piora energética, de ficar abaixo do piso da meta, ou seja, o Banco Central não cumpriu o que prometeu por uma inflação mais baixa, os índices gerais de preço da Fundação Getúlio Vargas estão dando deflação, alimentos está com a deflação próxima de 5%. Então, a gente aproveitar esse momento benigno, né? No sentido de não ter também excesso, não ter pânico. Acho que a gente tem que ter respeito, tem que evitar a inflação, mas não pode entrar no pânico. Dizem que no mar quem apavora morre, né? Então, acho que enfrentar isso com responsabilidade, com racionalidade. Por quê? Porque uma queda mais estrutural da taxa de juros, ela vai impactar positivamente o maior gasto individual do governo, que é exatamente com o pagamento de juros da dívida interna. Na medida que a taxa de juros ela esteja em níveis mais civilizados, entra menos capital especulativo no Brasil e o nosso câmbio deve dar alguma depreciada, o que é ruim para quem quer comprar enxoval em Miami, vinho importado, mas para o produtor nacional, para as exportações, ela é positiva. A questão da desigualdade, que os estudos recentes estão mostrando aí, 6 brasileiros têm uma renda igual a 100 milhões de brasileiros, né? E aponta para a questão também do rentismo. Então, entrar numa discussão. E aí é curioso, né? Porque no período Dilma se coloca isso como contraponto, que o Banco Central teria sido irresponsável. Quando a gente olha a inflação, quando o Banco Central começou a baixar a taxa de juros naquela época, de fato a inflação voltou a crescer. Mas não foi por inflação de demanda. Quem abriu o IPCA e foi lá olhar, foi um choque de oferta de alimentos. Na verdade, o juro ele serve para evitar a inflação de demanda, não choque de oferta de alimentos. Então, acho que tem que baixar um pouco a bola nessa discussão da questão
da inflação para a gente ter mais com responsabilidade, com racionalidade. E onde é que, de fato, está a responsabilidade com relação a esse tema? Sim. Agora, Daniel, o professor falou da questão dos juros. A gente sabe que há alguns interessados ali com relação aos juros que, inclusive, influenciam até na política, que é o setor bancário. Será que a gente consegue levar realmente essa discussão adiante, sabendo que esse setor influencia muito na nossa política? Me parece que a questão da responsabilidade é muito importante nesse debate explicitamente. O Brasil tem motivos estruturais para ter uma taxa de juros alta, então isso também não pode ser ignorado. Claro que existe um descolamento e um spread absurdo, mas existem elementos que fazem com que a taxa de juros no Brasil vá ser acima da média mundial. É um país que tem escassez de poupança, não tem mecanismos de proteção ao crédito eficiente, tem um governo que drena boa parte dessa poupança para financiar as suas contas públicas, e existe a questão da concentração bancária. A questão da concentração bancária realmente é um elemento muito forte. Nisso houve uma falha sistemática do CAD ao longo dos últimos anos, permitindo uma série de fusões e uma concentração ainda maior do sistema bancário no Brasil em comparação a outros países. Não dá realmente para você ter um sistema bancário com 5 bancos, porque a concentração é forte demais e a taxa de juros acaba ficando muito descolada de patamares minimamente civilizados. Mas eu acho que a gente também tem que pensar sempre nos elementos estruturais em relação à questão da redução da taxa de juros. A redução da taxa de juros tem que ser feita com cuidado, realmente. Nesse sentido, eu acho que uma preocupação com a inflação é muito importante. O Brasil é um país que ainda tem uma inércia inflacionária indexada muito forte, é um país que ainda tem uma renda bastante concentrada e a inflação ajuda a concentrar ainda mais a renda, então é um debate que tem que ser feito com muito cuidado. Só uma coisa importante, me parece que a gente tem inclusive que aprofundar a discussão, quer dizer, a questão da poupança seria o seguinte, se a taxa de juros for muito baixa, as pessoas não vão aplicar em títulos do governo. Me parece que não tem alternativa, né? Acho que sempre que a taxa de juros aumentou, diminuiu, e quando ela caiu, não teve nenhum problema de rolagem da dívida interna. Então, acho que essa é uma discussão que a gente também deve estar aprofundando. Enfim, e o restante eu concordo aí totalmente com o André, mas é uma decisão absolutamente fundamental. Se a gente pegar nos Estados Unidos, as duas variáveis que o Banco Central americano trabalha na verdade, inflação e emprego. Sim. Porque se a inflação ela come o salário do trabalhador, se o trabalhador não tiver emprego, a situação se complica ainda mais. É pior ainda, ela vai afetar a nossa taxa de câmbio, então é uma discussão que eu acho que a gente poderia estar aprofundando. Voltando ao Nakano, da FGV de São Paulo, o diretor da FGV de São Paulo, ele vai colocar a questão de você ter também uma indexação ainda excessiva no setor financeiro. Então, muitos títulos indexados e que, na verdade, tornam o setor financeiro sócio da inflação e, como ele ganha, também a política monetária acaba até tendo menos efetividade. Enfim, eu acho que é uma agenda fundamental da gente estar aprofundando, discutindo e de forma menos ideológica possível e com maior seriedade possível. Que eu fico absolutamente abismado de dizerem, volto a dizer que em 2013 a inflação aumentou por inflação de demanda. Não é fato. Vai olhar lá o IPCA, que vai ver que o que cresceu naquele momento foram alimentos. Eu vou teve... cortar um pouquinho esse assunto pelo fato de a gente ter outros convidados no programa. E, obviamente, que esse assunto interessa também a você que está em casa, porque nos últimos anos os brasileiros passaram a investir cada vez mais em títulos de tesouro direto e outros, né? Mas para falar um pouquinho mais sobre o comportamento do setor de comércio e serviços, nesse momento aí de recuperação, a gente vai conversar agora por telefone com o Christian Travassos, que é economista da Federação do Comércio do Estado do Rio de Janeiro. Tudo bem, Christian? Tudo bem, Márcio. Christian, antigamente as lojas começavam a contratar para o Natal já em outubro, mas agora a gente está vendo um adiamento nessas contratações para novembro, dezembro. É um sinal de que a crise ainda mexe com o comportamento do empresário e também do consumidor? Novembro sempre foi um carro-chefe. Outubro, realmente, até setembro, se você for olhar, é um mês que também, residualmente, tem uma contratação. Mas o forte é em novembro. Final de novembro, início de dezembro. Hoje a gente já vê as promoções como uma estratégia muito mais frequente no comércio, né? O que era pontual, sazonal, hoje em dia virou a tônica do comércio no dia a dia, né? Porque o consumidor está muito ligado em preço, a variável preço que já era considerada, hoje mais do que nunca passou a ser. E a qualidade, principalmente para as classes A e B, mas o preço, de forma geral, principalmente para as classes C, D e E.
Agora, a gente tem uma perspectiva de melhora no mercado de trabalho, não apenas de temporários, né? Se você for olhar no ano, nós temos um acumulado nos últimos meses de geração de empregos. Agora, no último dado do CAGED, foram 35 mil novos empregos em agosto, com destaque para o comércio, né? O comércio com 11 mil vagas, os serviços com 23 mil, de modo que a economia ela é muito mais parecida com o transatlântico do que com um barco, né? Quando ela começa a melhorar, ela Tudo começa a melhorar. Não volta muito fácil. Quando ela piora também, ela demora a melhorar. Então a gente vive um processo agora paulatino de melhora, sim, né? Embora eu estava ouvindo o professor Mauro, Daniel comentando aqui por telefone, eu estava escutando, realmente tem muitas variáveis aí a serem consideradas, mas a sensação é de que depois de 2015, 2016, a gente vive uma melhora paulatina. Agora, com relação ao Natal, né? A gente teve um Natal muito tímido em 2016 e agora em 2017, com esse sentimento aí de otimismo, o brasileiro vai realmente comprar um pouco mais e quais são, digamos, os efeitos, né, desse otimismo na economia? Nós temos uma pesquisa FEComércio do Rio de Janeiro com a Ipsos que mostra uma perspectiva de melhora para esse Natal e também especificamente no caso do varejo fluminense. É uma estimativa em torno de 3%, lógico que não dá para a gente soltar fogos, mas depois da gente viver uma contração da economia em 2016, em 2017, agora o emprego começar a melhorar num cenário de taxa de juros em queda, inflação também sob controle, tendo em vista o que a economia brasileira passou nos últimos 2 anos, é claro que é um cenário bem mais favorável. Sim. Para terminar, Christian, eu queria fazer uma última pergunta, pensando aqui no caso do Rio de Janeiro. Aqui no Rio a gente viu muitas lojas e ainda vê lojas sendo fechadas devido à dificuldade de manter caixa. Com essa recuperação econômica, será que esse cenário tende a se reverter aqui no Rio de Janeiro e talvez olhando também um pouco para o cenário nacional? São duas análises distintas, né? Porque o Rio de Janeiro tem as suas peculiaridades, toda uma discussão aí que a gente levaria bastante tempo para tratar. Os sinais positivos no Rio de Janeiro que a gente pode citar são principalmente a retomada da cadeia automotiva, né? O automóvel, surpreendentemente, também na economia brasileira tem tido ótimos resultados nas últimas leituras. Obras do Comperj também que estão sendo retomadas, interesse do capital estrangeiro em segmentos de infraestrutura, serviços públicos, energia, são os pontos favoráveis para o Rio de Janeiro, que precisa atacar, sobretudo, o equilíbrio fiscal, que a gente sabe, né, estamos discutindo isso no dia a dia, segurança pública em paralelo, uma coisa está ligada à outra, né, a saúde das contas públicas vai reverberar na segurança pública, melhores condições na segurança, e o que a gente pode fazer de paralelo no nível nacional é realmente para 2018 um cenário mais favorável, já tendo sinais aí no Dia das Crianças e no Natal em termos de volume de vendas. Beleza. A gente conversou então com o Christian Travassos pelo telefone, ele é economista da FEComércio aqui no Rio de Janeiro. Obrigado, Christian, pela sua disponibilidade de conversar com a gente. Eu que agradeço, Márcio, a você, o Daniel, o Mauro, um abraço a todos e ao assinante. Valeu, um abraço. Um abraço. Bom, a gente está falando aqui, né, sobre essa questão do consumo, né, da questão da economia, e o Christian trouxe uma questão importante que é o setor automotivo. Nos últimos meses, a gente viu, por exemplo, o preço da gasolina afetando diretamente a inflação, com um aumento um pouco, digamos, abusivo, né, em alguns estados, como é o caso aqui do Rio de Janeiro, a gasolina custando mais do que R$4. A gente está falando de inflação controlada. Vocês concordam com essa informação? Se houver algum desequilíbrio, por exemplo, na agropecuária para 2018, a inflação não tende a se descontrolar de novo? O que vocês acham? Me parece que não. A inflação realmente está girando um patamar bastante reduzido. Esse ano, e num determinado momento, houve até o risco de descumprimento da meta para baixo. No ano que vem, a inflação deve ser um pouco mais alta do que esse ano,
Mas mesmo com algum eventual choque de oferta, em termos de preço de alimentos, etc., me parece improvável que haja um descontrole da inflação, pelo menos no curto e médio prazo. Você falou mais cedo, Mauro, da meta de 4,5%, que a gente não via há muito tempo, né? O governo federal conseguiu cumprir essa meta e esse ano realmente a gente está ali mais ou menos no centro da meta, né? Não, vai estar bem abaixo. Tá bem abaixo. Em torno de 3%. 3%. Sendo que os IGPs, o IGPDI, o IGPM da Fundação Getúlio Vargas estão dando deflação. Eu acho que, desde o Plano Real, a tendência da inflação tem sido declinante, de controle, fora ali quando teve aquele problema da máxima desvalorização ali, quando mudou da banda cambial, né, para a nova política, a política de meta de inflação. Fora isso, mesmo quando ela chegou ali a 10%, foi por coisas pontuais e que estava na cara que depois ia voltar a cair. Ou seja, você teve tarifas que estavam represadas, então você teve um ajuste ali que o Joaquim Levy fez, mas estava na cara que ia cair como caiu. Então, eu não acho que de jeito nenhum que a gente esteja com possibilidade e risco de inflação descontrolada. Nossa questão é questão de emprego, é de desigualdade e como fazer a economia brasileira voltar a crescer. Com relação ao Rio de Janeiro, eu gostaria de fazer algumas ponderações. Primeiro, o emprego no estado do Rio de Janeiro continua caindo. Sim. Bastante. Com exceção, tirando os outros estados que estão, na verdade, contratando, o estado do Rio continua patinando nessa questão. E o Nordeste também, Pernambuco. Sim. E alguns estados do Nordeste, né? Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, eu acho que a gente tem que pensar no Brasil a questão de gastos, mas também a questão de receita. E o governo federal tem colocado muito que se não for feitas as reformas, o Brasil vai ser o Rio amanhã. Eu queria colocar com toda a responsabilidade que o problema do estado do Rio de Janeiro não é de gasto. Teve roubalheira, dizem que o Cabral roubou 4 bilhões, mas só esse ano o déficit do nosso estado do Rio de Janeiro é de 20 bilhões. O estado do Rio de Janeiro não teve boom, o que mostra que o planejamento é importante, mesmo com a boa relação com o Lula. Entre 2001 e 2016 foi o estado em que a receita menos cresceu. Nós temos pouco funcionário ativo. Teve muita isenção fiscal, teve uma série de políticos. Também não é isso. O ICMS ele cresceu muito mais do que o total da receita e o incentivo fiscal é dado em cima do ICMS. Então, se fosse o incentivo fiscal, ele teria que ter puxado a receita para baixo, puxou para cima. Existe muito pouca reflexão no Estado de Janeiro, existe muita ignorância no sentido do desconhecimento. Então, a gente vai precisar entender, quer dizer, por exemplo, o governo federal arrecada 130 bilhões, arrecadou em 2016 130 bilhões. No Estado do Rio de Janeiro, devolveu 20. Arrecadou 120 bilhões na cidade do Rio de Janeiro, devolveu 5. Então, e hoje o Estado do Rio de Janeiro não é exatamente um estado rico. Então, eu acho que está com um diagnóstico absolutamente equivocado sobre quais são as razões da crise do Estado do Rio de Janeiro. É uma crise de queda de receita, ela já era mais baixa, o Rio vem em décadas de decadência. Nós temos, se a gente olhar, por exemplo, o gasto com o pessoal ativo, o Rio de Janeiro e o Espírito Santo é os que têm menor gasto com o pessoal ativo. Se nós pegarmos, por exemplo, engenheiros, tinham 1.200, agora tem 400. Em compensação com os inativos, o Rio de Janeiro está lá em cima. Mas nós não vamos matar os velhinhos, vamos combinar. Não, mas, então, você deveria ter previsto não tem isso. solução a curto prazo, a solução é de médio e longo prazo, que é uma questão também do Rio Grande do Sul, é uma questão de outros estados, e per si também não vai explicar. O que explica a crise do Estado de Janeiro, e todos os dados mostram isso, é que a gente teve um crescimento de receita muito menor, teve uma grande decadência no Estado do Rio de Janeiro, né? E quando vem a tempestade perfeita, a partir de 2015, o Rio de Janeiro, além de entrar muito mais frágil, a receita de royalties caiu de 12 bi para 4 bilhões. Mas nunca teve excesso de receita. Nós temos carência de receita. Esse é o ponto. O Rio de Janeiro não estava preparado. Quer dizer, sim, essa questão de, porque nós arrecadamos mais e recebemos menos, São Paulo é ainda pior. Né? É um pouco pior, mas é um estado muito mais rico. Sim, mas é pior. Proporcionalmente, o Rio de Janeiro é o segundo mais ou estado menos, mais rico querido. do Por exemplo, é pelo PIB. Sim. E o PIB ele distorce. E isso acontece desde sempre. Vamos lá. Sim, vem da decadência e teve uma queda muito maior agora. É um estado muito desestruturado. Você tem um judiciário aqui que gasta absurdamente. Então a gente está voltando para o legislativo. Também, mas a receita caiu muito. Os inativos são caros. A receita caiu muito. Então a gente está voltando eu preciso voltar ao tema do debate da recuperação. A gente sabe que o estado do Rio é um estado que precisa, de fato, de uma análise mais cuidadosa. Deixa eu só colocar uma coisinha. Por exemplo, os royalties. A Petrobras não tem pago adequadamente. Lei Candir. Os estados que são exportadores de matéria-prima sofreram muito mais e o governo federal deve a nós 50 bilhões de reais. Né?
ICMS, nós extraímos petróleo aqui. Esse petróleo é cobrado em São Paulo, Sim, é verdade. no estado rico, então não é razoável, né? Então tem esse ponto também. Repetro, aí quando chegam os equipamentos importados não pode cobrar imposto porque tem o repetro. Então, uma riqueza importante do estado do Rio de Janeiro que faz com que ele pareça o segundo PIB, ele é o segundo PIB por causa disso, mas sobre essa riqueza a gente não pode cobrar nada de imposto, absolutamente nada. Não, o Rio de Janeiro não parece o segundo PIB. O Rio de Janeiro é o segundo PIB. Ele é o segundo PIB, mas é o segundo PIB por causa da extração de petróleo em alto mar. Quando a gente pega emprego, nós somos o terceiro. Emprego, total de emprego. Quando a gente pega ICMS, nós somos menor do que Minas Gerais. A nossa população é menor que a de Minas Gerais, por isso que é o total de emprego menor. Mas era o segundo, já foi o segundo. Eu vou voltar aqui à discussão, porque a gente tem mais um convidado que vai participar com a gente através da internet, porque no mês de julho, o Centro de Estudos de Conjuntura e Política Econômica da Unicamp, o SECOM, emitiu uma nota afirmando ser necessário ter cautela ao falar de recuperação sustentada da economia. Com a atualização dos índices do mês de agosto, que geraram otimismo em alguns setores, o SECOM emitiu uma nova nota falando sobre alguns desses dados. Nas duas versões do texto, há um alerta para a questão das desigualdades sociais, que inclusive o professor Mauro falou aqui, né? Então, sobre esse assunto, eu converso agora pela internet com Pedro Paulo Bastos, que é professor visitante da Universidade da Califórnia, em Berkeley, nos Estados Unidos, e o professor licenciado no Instituto de Economia da Unicamp. Tudo bem, Pedro? Tudo bom, Márcio. Bom, eu queria justamente que vocês pudessem, que você possa dar um parecer aí sobre esses estudos do SECOM, a partir da análise dos dados da nossa economia. Por que foi necessário, então, nesse segundo estudo, fazer, digamos, essa releitura, digamos assim, da nossa economia? O que vocês encontraram de novo nesses dados? Olha, o importante é entender que a economia brasileira recuperou-se não por conta da demanda interna, mas, basicamente, o início da recuperação é explicado pelas exportações. Então, você tem, no acumulado até agosto, em relação ao ano passado, um aumento das exportações de 18%. As importações aumentaram só 8%. Né? No primeiro trimestre, você tem um aumento da oferta agropecuária de 13%. Então, a recuperação não tem a ver propriamente, no início, com a demanda interna. Ela tem a ver com esses elementos vinculados ou à demanda internacional ou à oferta agropecuária, que acaba tendo também um impacto sobre a inflação, porque aumenta a renda disponível dos consumidores à medida que o preço dos alimentos cai, não é? Num segundo momento, em função desse impulso inicial, é que você tem uma recuperação ainda muito lenta e relativamente, digamos, frágil da demanda interna. Por que eu digo que ela é relativamente frágil? Você explica essa recuperação pela necessidade, digamos, de reposição de estoques de alguns bens duráveis, mas, por exemplo, em agosto, a demanda de eletrodomésticos já caiu 1% em relação ao mês anterior, não é? Você explica isso também por conta do impacto do FGTS no desendividamento das famílias. Mas os dados ali na ponta mostram a indústria voltando a cair no último mês e o setor de serviços também voltando a cair no último mês. O que significa que a recuperação ainda não está devidamente, digamos, assentada em elementos da demanda interna, e por isso ela é relativamente frágil. E é nesse ponto, eu concordo com o Mauro, aí, de fato, a questão da distribuição de renda vai ser muito importante para determinar, como vários estudos internacionais vêm indicando, tanto a força dessa recuperação quanto a sua sustentação no tempo. Sim, eu vou aproveitar esse seu gancho e já que a gente está com um adiantado aqui da hora, eu queria perguntar o seguinte, Pedro, se o modelo de crescimento econômico que está sendo adotado pelo país tende a aumentar, como você falou aí, ainda mais as diferenças sociais. Sem dúvida nenhuma. Ela já vem sendo, essa recuperação já mostra uma concentração da renda, em parte por conta do incentivo à informalidade e à rotatividade na contratação da mão de obra, que foi aumentada pela reforma trabalhista. Você veja que, por exemplo, o emprego se concentrou, basicamente 70% a 75% dos empregados são informais. E nada menos que 89% dos entrevistados numa pesquisa do Vox Populi, acho que em julho, se eu não me engano, esses entrevistados afirmaram que não esperavam conseguir sustentar a sua família depois da reforma trabalhista, não é? A regra de correção do salário mínimo é fortemente prejudicada também pela lei do teto do gasto, que atende, como colocou muito bem o Mauro, aí o interesse dos portadores de títulos da dívida pública.
E a lei do teto do gasto também vem implicando uma redução da demanda efetiva do governo, porque parte crescente do aumento da arrecadação no futuro vai ser poupada ao invés de voltar para estimular a economia. Particularmente porque o governo não tem força política, a gente não sabe se o outro vai ter, para cortar subsídios e isenções fiscais e regras favoráveis para renegociar dívidas de grandes empresários e fazendeiros poderosos, e nem para conduzir a base política no Congresso para cortar salários acima do teto do funcionalismo público, particularmente ali do Poder Judiciário. Então, os cortes todos estão se concentrando no gasto social e no investimento público, que tem o maior efeito multiplicador. Então, programas como, por exemplo, Luz para Todos, como Minha Casa Minha Vida, como o programa de aquisição de alimentos, que é importante para a agricultura familiar, estão praticamente desaparecendo. Então, como o aumento da renda, inclusive já verificado aí nessa recuperação, vem sendo concentrado no 1% superior, no máximo no 10% superior, a capacidade de irradiação da renda para o crescimento do mercado interno, para estimular um crescimento sustentado da demanda interna, é relativamente limitada. E é exatamente por isso que a gente já vê alguns elementos dessa fragilidade, nessa retração dos índices, tanto de serviços, quanto da indústria, quanto de vários elementos do varejo, já nas últimas medições que foram realizadas pelo IBGE. A gente continua dependendo muito da oferta agropecuária e muito das exportações, mas ainda não tem a capacidade de ter um modelo que alimente a melhoria da distribuição de renda, o aumento do mercado interno de massas e, portanto, sustente o crescimento da demanda interna no longo prazo. Beleza, esse foi o Pedro Paulo Bastos, que é professor licenciado do Instituto de Economia da Unicamp. Pedro, muito obrigado pela sua participação. Vou trazer aqui as suas questões para o estúdio, a gente está caminhando para o final do programa, mas eu agradeço muito aí pela sua disponibilidade. Muito obrigado, Márcio. Valeu. Bom, gente, a gente está caminhando para o final do programa, tem pouquíssimos minutos para terminar, então eu queria os comentários finais de vocês a respeito da economia, pensando em 2018. O que a gente pode esperar, Daniel? Olha, acho que em 2018, até como a gente estava falando há pouco, vai ser melhor que 2017. Né? A gente está num processo gradual. Eu acho que você tem um mês onde há uma redução, isso é normal, você tem esse tipo de oscilação. A questão da agropecuária, ela teve um impacto muito forte no primeiro trimestre. No segundo trimestre, a variação da agropecuária foi zero. E nós continuamos a ter um crescimento do consumo e um crescimento do mercado interno. Então, me parece que a tendência daqui para frente não é de uma aceleração espetacular, é algo que depende muito da instabilidade política, a questão das expectativas, mas 2018 vai ser um ano melhor, um pouco melhor do que 2017. Eu concordo que deve ser um pouco melhor. Agora, eu acho que talvez, como vai ter inclusive eleições em 2018, acho que é um bom momento para a gente estar discutindo questões mais estruturais. Fora a questão da taxa de juros, eu acho que foi colocado pelo Pedro uma coisa muito importante, que é a questão das isenções. Aí sim, no governo federal, que são extremamente importantes. É curioso porque se bateu muito, quer dizer, quando a Dilma deu essas isenções e de fato, o resultado foi praticamente nenhum. Os empresários, na verdade, embolsaram dinheiro. O Keynes nos ensina que pode ter uma tendência à liquidez, momentos de incerteza você entesoura em vez de investir, mas ninguém fala mais nisso, a gente precisa estar... eu acho que essa é uma frente importante de aumento de receita pública, sem precisar aumentar imposto de ninguém, mas só retomar a situação que era a situação anterior. Pensar o planejamento, e aí a questão redistributiva de renda, eu acho que é decisiva. Quer dizer, o Brasil é o 10º país que tem pior distribuição de renda no mundo, né? Acho que as políticas de salário mínimo são muito importantes. O Bolsa Família, sem te lembrar, por exemplo, o Nordeste está com problema de seca, não teve um saque, exatamente porque você criou um bolsão ali de proteção. O Hora 1 da TV Globo está fazendo uma série de matérias sobre o Bolsa Família. Municípios do interior do Nordeste tinham 50% de taxa de analfabetismo, hoje tem 11%. Então, pensar questões de redistributiva de renda que vão... se costuma dizer que uma cidade desigual ela é violenta. Uma cidade mais igualitária ela é inovadora. Então, pensar a questão redistributiva de renda, seja do ponto de vista social, seja do ponto de vista do dinamismo econômico, eu acho que é absolutamente decisivo e fundamental. Bom, queria agradecer então a vocês dois pela presença aqui no debate, falando sobre esse assunto tão importante. E você de casa que acompanhou o debate, lembre-se, ano que vem tem eleições, é a hora de escolher quem vai governar o país pelos próximos 4 anos e cabe a você então pensar aí na economia, em outros assuntos tão importantes para o nosso dia a dia, né? O debate fica por aqui, mas você pode rever esse e outros episódios através do futuraplay.org. Até a próxima!